que eu posso pensar como Deus pensa? Esse pastor aí, ele deve estar falando alguma heresia. Não existe isso. Não tem como eu pensar como Deus pensa. Então vamos lá. Quando você pega um livro, ali na editora Chara, por sinal, passe lá e compre o seu livro. Tá? Você passa ali na editora Chara e compra um livro. Sei lá, Metanoia. Né? Vamos fazer propaganda, fazer direito. Metanoia. E aí você compra esse livro e o que acontece? Você começa a ler aquele livro. O que está escrito naquele livro ali? São pensamentos do autor que escreveu. Sim ou não? Então, quando eu começo a ler aquele livro, eu sei o que o bispo imagina sobre metanoia. Eu sei tudo o que ele pensa sobre metanoia. Sobre aquele assunto, eu sei o que ele pensa, porque o que ele pensa está escrito ali. A mesma questão de um cronista, faz lá a sua crônica. Você sabe o que ele pensa quando ele faz a sua crônica. Você sabe o que um jornalista faz quando ele escreve uma matéria. Você sabe quem ele é. Porque em toda obra criada está o DNA do Criador. Então, quando eu pego um livro, quando vem assim esses insights, por isso que eu paro assim, porque não está no esboço, sabe? Aí eu fico assim de cara. Quando eu pego um livro, então, e aí eu começo a ler aquele livro, o que eu vejo? Como que aquele autor está pensando sobre aquilo ali. Aquilo ali é os pensamentos dele sobre aquele assunto. Então, quando eu falo para você que nós vamos pensar como Cristo pensa, eu estou falando para você que quando você lê a Bíblia, quando você ler a palavra dele, você sabe como ele pensa. Como que Deus pensa sobre o enfermo? Eu posso te dar uma dica. Salmo 103, versículo 3. Ele já perdoou as nossas iniquidades e já sarou as nossas enfermidades. Posso te dar essa dica, mas posso te dar outras de Isaías 54, posso te dar outras mais para frente, enfim. Então, quando você pega aquilo ali, você sabe como que Deus pensa a respeito de um determinado assunto. Então eu posso ter a mente de Cristo quando eu estou em intimidade com Ele. Quando eu mergulho na palavra dEle, eu sei o que Ele pensa sobre aquele problema que eu estou vivendo. E aí eu posso dizer que em todas as coisas nós somos bem mais que vencedores, porque essa é a vontade que Ele já deixou na Bíblia para mim e para você, quando estão entendendo. Se estiver muito difícil, aí vocês falam, levanta a mão e dá um glória a Deus, pastor Elísio sobe aqui, já me substitui. Mas o que acontece? Isso seria muita soberba da minha parte, pensar que eu posso imaginar como Deus pensa? Então Paulo vem com esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, ele vem quebrar isso na nossa vida e falar assim, quem poderia conhecer a mente de Cristo para que possa instruí-lo? E ele mesmo responde, nós porém temos a mente de Cristo. Nós porém temos a... Por que temos a mente de Cristo? Por tudo que ele falou nos versículos anteriores. O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, queridos, você... estava aí como Adão esteve depois do pecado. Ele viveu a morte, mas não é uma morte física, é uma morte espiritual. É quando o seu celular está descarregado e ele não tem carregador, ele está morto. Serve para alguma coisa esse celular? Então, quando nós mergulhamos na Bíblia, quando começamos a mergulhar na palavra de Deus, a entender a palavra de Deus, nós estamos trazendo para nós o que Cristo está pensando, o que Deus está pensando, como que Ele pensa a respeito de casamento, o que Ele diz para os maridos, lá em 1 Pedro capítulo 3, o que Ele diz sobre a igreja lá para Pedro, em Mateus capítulo 16, e aí você vai vendo como que Deus pensa em determinados assuntos. E quando nós começamos a ouvir Deus, através da sua palavra, falando conosco, nós estamos adquirindo contexto, para também começarmos a gerir e gerar novas coisas nessa terra. Porque é importante que você saiba que a Bíblia é a palavra de Deus e os seus pensamentos. Por que é importante? Pois muitos de nós falamos a palavra, mas nunca experimentamos-nos na verdade. Sabe, a gente pega a Bíblia e a gente prega. A gente pega essa mensagem do culto de domingo e pega ela e a gente prega, mas será que ela realmente faz sentido para nós? Será que ela realmente dentro de nós construiu algo que a gente pode caminhar nessa verdade? Será que a gente pode experimentar daquilo que a gente está falando? A prova disso é Atos, quando existia um eunuco, e ele estava lendo Isaías, e ele falou, não estou entendendo nada. Então Filipe é transladado, você já leu essa história na Bíblia? E chega lá, e ele fala com ele, esse texto que você está lendo é isso, é isso, é isso. Ele falou, então quero ser batizado.
então vamos batizar aqui, tinha água ali, batizou. Ou seja, e ele fala algo que é poderoso. Como que eu posso entender se não tem quem explique? Muitos de nós estamos assim, nós pegamos a palavra de Deus, começamos a ler e falar, isso aqui foi legal na vida de Jonas, nossa, isso aqui foi maravilhoso na vida de Davi, isso aqui na vida de Moisés, meu Deus, esses caras eram top demais, eles faziam muitas proezas no nome do Senhor, mas Deus está te lembrando aí, queridos, eu escrevi tudo isso aí para te lembrar o que eu posso fazer na tua vida também, o que eu posso ser a partir de você também, é só você se permitir que eu faça, através do meu Espírito, coisas que até hoje você não fez. Então nós, muitas das vezes, lemos a palavra, pregamos a palavra, mas não experimentamos essa palavra. E hoje eu quero que você saia daqui, depois dessa sobremesa, experimentando e sabendo que ela era doce ou salgada, não sei, mas que você vai viver ela. Amém? A teologia de muitos cristãos, ela termina onde tudo começou. Quando você chegou à igreja, quando você conheceu a Cristo, qual era a sua pergunta para Deus? E muitos até hoje estão nessa teologia ainda. Ou seja, perguntas sem respostas. É a teologia que começou com uma pergunta, quem é Jesus? Mas até hoje eu estou andando com Jesus e ainda continuo perguntando, cadê Jesus? Quem é Jesus? O que ele está fazendo? Porque eu não entendi que a resposta para a pergunta que eu estou fazendo sou eu mesmo. É a sua transformação pessoal. É o experimentar o milagre de Deus na sua vida. É você viver as verdades do Evangelho, tudo aquilo que está à sua disposição para ser vivido. E a fé, queridos, ela não é um somatório de boas ideias. A fé, ela é mais um verbo do que um substantivo. E eu vou te explicar por quê. O substantivo, nós sabemos que tem um substantivo concreto, abstrato, próprio e por aí vai. O que é o substantivo abstrato? Saudade. Você consegue pegar? Você consegue ver? Abstrato, mas eu sinto. O que é substantivo concreto? Cadeira. Você está sentado em cima dela, você consegue ver, você consegue pegar. Só que o substantivo, ele morre em si mesmo. Quando eu falo para você cadeira, cadeira, paralisou. Não tem nada mais, nada menos. Mas quando eu falo para você de fé, eu falo de um verbo, existe uma ação, uma continuidade, um algo a mais, uma identidade. Porque o verbo, ação, ele é o quê? Fala que eu sou o grande eu sou, o verbo. Isso tem uma continuidade, para você pode ser o eu sou da cura de uma enfermidade, pode ser a provisão no momento de escassez, pode ser a libertação, pode ser a salvação da família, não sei, mas veja bem, está em continuidade. E a fé é como esse verbo, ela não morre em si mesmo, mas quando você coloca ela na massa, é aquilo que leveda toda a massa que Jesus falou sobre o reino, é a nossa fé, é quando você coloca ela em ação, ela vai gerando coisas que você não poderia receber se não fosse através da sua fé. Eu estava vendo aqui o Emídio falando no momento de dízimos e ofertas, e ele falando sobre isso, e algumas pessoas ainda não conseguem alcançar esse lugar, porque elas ainda estão muito no natural. O texto que eu li diz, aqueles que não têm o Espírito não conseguem discernir as coisas do Espírito. E eu preciso o quê? Experimentar isso. Como que eu experimento? Colocando a minha fé em ação, movimentando para aquilo que a palavra de Deus diz, movimentando para aquilo que é princípio, e quando eu me movimento por princípio, eu sou alcançado por ele. Se eu puder resumir a fé, eu diria que ela é o assim na terra como no céu de Deus para nós. A fé é o assim na terra como no céu de Deus para nós. Ou seja, o que pode acontecer na minha vida se eu estiver passando por um momento difícil? O que a Bíblia diz? Assim na terra como no céu. Eu lembro, como que é no céu? No céu não tem essas coisas. No céu não tem problema, no céu não tem enfermidade, no céu não tem quebradeira, no céu não tem... Então, é assim na terra, como é no céu. E quando eu começo a trazer isso para a minha mente, quando isso ganha a minha mente e o meu coração, eu começo a viver essas coisas. Amém? Então, a fé é enxergar os frutos quando ainda só se tem sementes na mão.